Bom, vamos lá. Você quer fazer uma revisão sistemática. Você teve uma boa ideia, você fez uma boa pergunta de pesquisa Picot, você viu que ela é viável, você fez uma boa estratégia de busca, você colocou nas plataformas corretas, você fez uma triagem legal, incluiu os artigos certos e agora a gente tem que extrair os dados. Aí a gente tem duas etapas nessa extração, tá? Então, primeiro, saiba que dados errados vão gerar uma conclusão frágil. Então, a forma com que os dados são coletados vai definir a solidez do seu trabalho. Então, depois de você fazer a triagem, vai começar outra etapa que ela é decisiva também, que é a extração dos dados. É o que você vai usar para escrever o teu artigo, tá bom? Então, assim, de novo, eu uso o princípio do equilíbrio, nem amplo nem tão restrito. Se você coletar dados demais, você vai gerar confusão. Se você coletar dados de menos, você vai enfraquecer a sua análise, tá bom? Então, o erro aqui pode comprometer a tabela 1, que é um bloco que eu vou falar, e os desfechos, que vai comprometer a meta-análise, que é outro bloco. Essa aqui é uma tabela 1 de um estudo, tá? Esse estudo é meu, é sobre hepatite C, e você vê aqui que a tabela 1 ela traz os estudos e as características dos estudos, tá bom? Então, depois que esses estudos são selecionados na triagem, muita gente acha que a parte difícil já passou, mas aqui começa uma parte decisiva e perigosa. Então, é você transformar esses dados que estão contidos nos artigos em uma organização. Então vamos lá, eu trouxe essa imagem, a gente tem muitos dados, setas confusas, que você precisa transformar nessa pilha que está do outro lado, que tem artigos organizados, aqueles que você vai poder extrair de forma tranquila. Então, se essa coleta for mal feita, a tua revisão pode até parecer bonita, parecer com muitos dados, mas aí a base da análise fica frágil, tá? Então você coletar, você tem que transformar em uma evidência organizada. Esse é o princípio da extração de dados. Então, você pegou esses estudos incluídos e você vai extrair os dados dele dividindo em dois blocos. O primeiro bloco é as características dos estudos. Para quê? Para usar na tabela 1. Vamos voltar. Que é a tabela 1. São as características dos estudos. Diferente dos estudos primários, dos estudos isolados, que é a característica dos pacientes, aqui é a característica dos estudos, tá bom? Porque a meta-análise, ela é uma síntese não de pacientes, não de grupos de pacientes, mas de estudos, como eu já falei. E o outro bloco são os dos desfechos, que são os que podem entrar na meta-análise. Então, geralmente na extração, você faz duas abas. Uma você faz para as características dos estudos, que vai ser para a tabela 1, e as outras são dos desfechos importantes. Como é que você sabe quais desfechos são importantes? De novo, é o princípio que eu já falei, os que se repetem. Você pode até não ter conhecimento daquele desfecho, mas se ele está se repetindo muito nos artigos que foram incluídos, é porque aqueles pesquisadores experientes, especialistas, experts, dizem a você que aquilo é importante para a prática clínica. Então, considere ser um desfecho que vai entrar para a sua análise, tá? Então, a meta-análise, de novo, não é um paciente isolado, coloquei aqui embaixo, é cada estudo, tá? Ela vai analisar. Então, você não vai copiar as informações dos artigos, você vai organizar o que ele traz de relevante. Esses dois blocos que eu falei, das características dos estudos e embaixo os desfechos, para você analisar. Então, você começa pelos estudos finais que são incluídos. Vamos para a parte prática. Como é que você faz? Organiza as informações em uma planilha, observa quais características elas aparecem com mais frequência pelo aquele mesmo princípio que eu já falei. Separa o que de fato é clinicamente relevante do que é apenas um excesso. E você identifica quais desfechos eles aparecem em estudos suficientes para você considerar analisar. Para quê? Para a meta-análise, que é a nossa estatística, tá bom? Então, você não vai sair simplesmente coletando tudo sem critério para gerar aquele caos. Ela tem que ser ampla o bastante, mas seletiva o suficiente para você trazer informações importantes e não dados inúteis, tá bom? Trouxe aqui uma imagem que mostra muitos dados e você organizando numa tabela útil para ser extraída. Essa recorrência das variáveis vai te dizer o que realmente importa, tá? Então, a evidência, de fato, só vai aparecer quando isso deixa de ser um ruído, quando deixa de ser desorganizado. Você organiza isso, tá bom? Então, a coleta de dados, por que ela é tão importante? Ela é simplesmente a ponte entre os estudos que você incluiu e a sua estatística, a sua meta-análise propriamente dita. Se você não tiver organização, você vai ter dados, mas eles não vão se tornar evidência.